A gente conversa agora com o professor, historiador e cientista político Carlos Zacarias. Boa noite, Carlos. Como você está? Boa noite, James. Boa noite, ouvintes da Metrópole e aqueles que acompanham também pelo YouTube. Prazer imenso estar aqui nesse dia tão especial, tão importante para o país. Pois é, hoje o ministro Edson Fachin, do STF, anulou todos os processos contra o ex-presidente Lula. O que é que isso repercute aí na nossa vida, no futuro próximo, na nossa vida não só política, mas especialmente política do Brasil? James, a gente não pode prever a política daqui a um ano, 2 anos, as coisas mudam muito rapidamente. A gente pode dizer o que acontece hoje, né? Uhum. Exatamente hoje, há uma grande repercussão no país. Havia uma expectativa grande de Lula e dos seus apoiadores, dos petistas como um todo, em função do que representou a Operação Lava Jato, do que significou a retirada de Lula da eleição de 2018. Lula, que aparecia nas pesquisas como o principal candidato nas pesquisas, não significaria que chegaria até a eleição como favorito, sequer que ganhasse a eleição, mas aparecia nas pesquisas como o candidato que despontava na frente e que foi retirado do pleito em função de uma condenação em segunda instância, né, que afrontou a Constituição brasileira no seu artigo 5º, inciso 57, que diz que ninguém pode ser condenado até o trânsito em julgado, até a última instância, né, e em segunda instância ele foi condenado, foi retirado, e havia uma expectativa imensa, né, dos apoiadores de Lula, daqueles que acreditam no PT e acreditam em Lula, de que essa condenação em algum momento fosse anulada, e nessa altura julgada a parcialidade de Sérgio Moro, né? Eu não sei qual era a expectativa mais efetiva, mas o que se consumou nesse momento foi que o ministro Edson Fachin anulou a decisão da Justiça do Paraná, considerando que não era daquele âmbito o processo do triplex, o processo do sítio do Guarujá e o processo do terreno do Instituto Lula. Ou seja, anulado isso, Lula recupera os seus direitos políticos e no momento em que o Brasil tem 265 mil mortes por Covid, no momento em que a inflação está despontando, que toda semana tem um aumento da gasolina, os apoiadores de Lula estão eufóricos em função deste fato, porque o país que foi prometido em 2018 efetivamente não se cumpriu e a gente está vivendo uma tragédia, James. Então, hoje a gente vê que há um grande rebuliço político, todo mundo está discutindo isso, todos os grandes sites, todos os grandes jornais, porque é isso que tem que ser discutido, né? O que vai ser daqui até 2022, nós não sabemos sequer se Lula vai ser julgado até lá e condenado em segunda instância, porque isso pode não lhe levar à prisão, mas pode lhe retirar do pleito de 2022, se for o caso, porque a gente sabe que a justiça não caminha só pelas vias técnicas, ela caminha fundamentalmente pelas vias políticas. Falando ainda nas decisões do juiz Sérgio Moro e nessa decisão de hoje do ministro Fachin, além da anulação do processo, ou seja, o processo sendo anulado por suspeição do juiz de primeira instância, isso pode gerar alguma sanção além para o Moro? Olha, está tramitando lá na segunda turma do STF um processo de suspeição de Moro. Né? O que se diz, né, porque há controvérsias, né, é que muito provavelmente a segunda turma iria votar pela suspeição de Moro, o que comprometeria, inclusive, alguns ministros do STF que embarcaram na onda lavajatista, né, da condenação de Lula e da condenação de todos aqueles que foram condenados. Quer dizer, há um setor da justiça brasileira que tem repercussão imensa na parte política, que se escorou na Lava Jato para tirar o PT da jogada, para tirar determinados políticos da jogada, e que nessa altura a gente percebeu que não significava apenas o PT em si, mas toda a política, né? Houve um processo imenso de criminalização da política, uma onda antipolítica, as pessoas tomaram ódio pela política, e a gente não pode viver sem a política, James. Quando a gente vive sem a política, o que abre as portas é para a ditadura e para o fascismo. Então, o processo de suspeição de Moro está na segunda turma, e o que se diz é que, muito provavelmente, a segunda turma votaria pela suspeição de Moro, o que, de fato, anularia o processo e, inclusive, comprometeria o ministro Edson Fachin, que no STF é aquele que tem mais ligação com a Lava Jato. Inclusive, naqueles áudios da Vaza Jato, além de Fux, né, que foi citado em muitas circunstâncias, tem aquela frase famosa, né, de Deltan, que diz assim, não, do próprio Moro, que diz assim, in Fux we trust,
né, em Fux nós confiamos, né, o ministro Edson Fachin também era citado como alguém que era aliado da Lava Jato, vocês todos sabem como o Edson Fachin voltou até aqui, Carmen Lúcia, a Rosa Weber tergiversando ali entre uma posição e outra, o Luiz Fux do lado da Lava Jato, o Luiz Roberto Barroso na Lava Jato. Então, se essa segunda turma votasse pela suspeição de Moro, comprometeria, de alguma maneira, alguns ministros do STF. Então, o que se diz é que Edson Fachin, se antecipando a essa possibilidade, inclusive para livrar a cara de Moro e a sua própria, teria dado este voto, anulando o processo desde a sua origem em Curitiba e jogando ele para Brasília, o que aí também não se sabe, em tese, suspenderia o processo na segunda turma, porque não havendo mais o que julgar em relação ao que está instituído lá no Paraná, não haveria mais por que julgar a suspeição de Moro. Mas isso é controverso ainda, né? Eu li muita coisa hoje, há posições diferentes em relação ao assunto, vamos ver nos próximos dias como é que isso vai se desdobrar, mas o fato, o que está claro, o que nos foi revelado pela Vaza Jato, aqui houve um profundo comprometimento da parte da acusação com o juiz que devia julgar imparcialmente a situação. Então, isso coloca o Moro em suspeição, né? Não apenas pelo que se vazou da Vaza Jato, mas pela própria posição que Moro assumiu ao decidir por se incorporar ao ministério do candidato que foi vencedor no pleito de 2018, o candidato Jair Bolsonaro. Depois ele se desincompatibilizou, saiu batendo, mas é uma figura da mesma espécie, que corre na mesma raia, no mesmo viés ideológico, que é o viés da extrema-direita no país. Olá, professor, boa noite. Daniele falando aqui. Já saiu a notícia de que a PGR, a Procuradoria-Geral, vai recorrer a essa decisão do Fachin. O que a gente pode esperar, então, dos próximos episódios? Bom, a gente não podia esperar nada diferente da PGR, né? A gente está vendo aí como é que tem se comportado a PGR em relação ao próprio governo Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República é responsável por procurar os malfeitos do governo, né? A gente viu a PGR muito atuante nos governos anteriores, né? Com Raquel Dodge, com o próprio procurador que condenou Lula, mas a PGR atual, que saiu de fora da lista tríplice, né, o procurador Augusto Aras, que é um baiano, que saiu de fora da lista tríplice, tem tido em relação ao próprio governo Bolsonaro um comportamento, se não de cumplicidade, de profunda conivência, né? Em relação à pandemia mesmo, tem buscado no ministro da Saúde os problemas que são do governo como um todo, ao invés de identificar no governo a responsabilidade pelo que nós estamos vivendo. Então, não se esperaria que a PGR fosse fazer nada diferente, né? O que vai sair daí, nós não sabemos, né? A gente vai ver como é que vão se dar os desdobramentos políticos do caso, né? Inclusive com repercussão na justiça. O fato é que nós não estamos, Daniela, é que nós não estamos vivendo mais a situação de 2018, quando havia uma imensa expectativa de que um candidato que tinha sido vindo o tempo todo por dentro do sistema ia representar o antissistema, ia ser a novidade, ia ser a anticorrupção, ia resolver todos os problemas do país. Então, aquilo que aconteceu lá em 2018, depois de alguns anos de espetacularização da corrupção, né, de espetacularização da Lava Jato, de pessoas que eram pegadas em suas casas e levadas presas. Depois disso tudo, que foi um desgaste profundo na política, nós já vimos na eleição passada como foram os candidatos que vieram dessa posição aí, que foram os vitoriosos em 2018, assim, nessa eleição eles já foram derrotados, porque as pessoas estão fartas do ódio, não estão fartas da política desse modo, estão fartas da bravata, estão fartas da maneira como o governo que está instituído lida com todos os problemas e lida o tempo todo fabricando mentiras. Então, a PGR toma essa posição, né? Mas o país que ela encontra é um país diferente, é um país ainda marcado pelo que aconteceu em 2018, muito marcado pela pandemia, pela tragédia imensa que nós estamos vivendo, mas nós não sabemos se essa posição da PGR vai prosperar, né? Porque o STF, inclusive, já se manifestou em relação a diversos temas a respeito, a propósito também da condenação de Lula, dando sinais efetivos de que tudo que tinha sido feito quanto à condenação de Lula podia estar errado e que podia estar anulado. Então, eu creio que não há mais aquele clima
de que a Lava Jato pode tudo, de que o lawfare, né, os ouvintes precisam entender, existe uma prática conhecida no mundo todo, que é o lawfare, né, que você usar a lei para punir adversários políticos, para perseguir figuras que podem causar uma ameaça aos poderes constituídos, né? Nós temos um governo aí que tem características muito autoritárias. Recentemente, Bolsonaro disse que ele não governa no regime que ele desejava, né? Mas para haver um golpe, para que o regime feche, para que o próprio Bolsonaro, inclusive, sobreviva até a eleição, é preciso que aquele país de 2018 exista. E aquele país não existe mais. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Daniele. Boa noite, James. Boa noite, ouvintes.